Vamos que vamos para mais um exercício, né, galera? Que eu te ajudo, você me ajuda. Não esqueça, se inscreva no meu canal, compartilha. Gostou? Se não gostar, deixa para lá. A figura representa, que é uma figura que foi dada, eu fiz aqui no GeoGebra, representa a reta R. Tá aqui, tá? A nossa reta R, que intercepta o eixo Y no ponto, tá? 0 e 3, formando com esse eixo um ângulo de 30 graus. A reta com esse eixo Y formando 30 graus. A equação de R é dada por... Bom, determinar a equação de R é o que está pedindo no exercício para a gente fazer. Eu quero determinar a equação de R, vou chamar de Rzinho, deixa aqui. Tá? Para determinar a equação de R, eu preciso calcular um M, que é a diferença das abscissas de ordenadas de dois pontos, aí é nomenclatura, é a diferença, sobre a diferença das ordenadas, melhor, das abscissas, Ei, certo? Para isso, com isso, eu jogo nesta relaçãozinha chamada ioiô e xoxó. E, além disso, eu preciso determinar um ponto para eu substituir aqui nessa equação. Mas este ponto a gente, de certa forma, já tem, que vai ser o nosso ponto P. Ponto P eu já tenho, que é 0,3, foi dado. Falta a gente agora determinar quem é o nosso M para eu jogar aqui, certo? E tem essa informação de 30 graus. Olha só o que a gente vai fazer nessa coisa. O exercício foi dado ali o ângulo de 30 graus. E o que a gente sabe? Ó, aqui é o nosso ponto P, deixa eu pegar aqui uma cor mais viva. Aqui é o nosso ponto P e aqui vai ser o nosso ponto A. Tá bom? A equação da reta que passa por P e eu vou chamar isso aqui de A. Bom, o que a gente tem é o seguinte. Essa medida eu tenho. Eu também, e nós temos essa medida aqui. Aqui é um triângulo. Essa medida é 3. Essa medida aqui vai ser raiz de 3. Quer ver? Por que era essa medida raiz de 3? Vou até mudar de cor. Foi o seguinte, ó, se eu calcular a tangente de 30 graus, a tangente de 30 é o seno de um ângulo. Nesse caso eu conheço essa medida, tá? Que é raiz de 3, sobre esta medida aqui, que é o nosso 3. Isso é a tangente de 30. Ou seja, a nossa tangente de 30, que é esta medida ali, aliás, eu já coloquei a medida, deixa eu fazer o seguinte. Não precisa repetir aqui, vou só colocar já o nosso... Como é que se calcula? Então, assim, a tangente de 30 vai ser... Eu vou colocar novamente. Que eu já sei que é raiz de 3 sobre 3, porque é a medida aqui do lado oposto ao ângulo de 30 graus sobre o lado adjacente. E a gente conhece essas duas medidas. Então, eu já sei. Tá? Nós já sabemos. Tá? Agora, eu preciso determinar o ponto para eu determinar esse M, tá? Que daria até para fazer já, mas eu vou mostrar, que é o seguinte. Essa tangente que eu já sei que é raiz de 3 sobre 3, eu já sei que é a medida de OA sobre OP, origem.P. Então, neste caso aqui, eu sei que minha medida OA é
raiz de 3. Então, eu conheço o ponto A. O ponto A é raiz de 3 e 0. Certo? E eu conheço o ponto B. O ponto B já foi dado. Ou melhor, o ponto P já foi dado. Ó. Com isso, eu posso, então, calcular o coeficiente da reta. O coeficiente, vamos chamar de M, que é o M que está ali, que é a diferença das ordenadas, então 0 menos 3, que é AB, 0 menos 3, que é menos 3, sobre raiz de 3 menos 0, que é raiz de 3. Aí a gente racionaliza, multiplica em cima e baixo por raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a menos 3 raiz de 3 sobre raiz de 3. Lembra? 3 vezes 3, 9, tira da raiz. E finalmente a gente tem que o nosso m é menos raiz de 3. Nosso m é menos raiz de 3. Com o nosso m e o ponto P, a gente determina, então, vou até mudar de cor, deixar colorido, a equação da reta A, né, PA, reta R, que é a aplicação desta formulazinha aqui. Perfeito? Ou seja, vai ficar y menos y0 do ponto, que é 3, que é esse ponto. Podia ser esse, mas estou ajudando esse, que é 3. Então fica menos 3, igual coeficiente, que é menos raiz de 3 quadrada, né? Acabamos de calcular. X menos x0. X0 do ponto é 0. Não precisa nem colocar, mas eu vou deixar aqui. Aí nós temos y menos 3, poderia já passar, certo? Vai ficar menos raiz de 3, né? De x. Esse cara aqui é 0, nem precisa. E aí, finalmente, eu tenho que a equação, inclusive está na forma reduzida, é menos raiz de 3 de x mais 3. Esse daqui é a resposta, que, portanto, é a letra C. Certo? Portanto, a letra C. Bom, vamos lá, algumas considerações que eu não lembro. Aqui vocês viram que o M dá negativo. O M deu negativo e tinha que dar mesmo. Por que era? Porque a reta é decrescente. A reta é decrescente. Então é negativo. O coeficiente é negativo. E ela passa no coeficiente linear. Linear é o valor de y do ponto, que é exatamente onde o gráfico corta o eixo x. Melhor, o eixo y. Mas eu poderia achar, eu podia diminuir isso aqui, claro, sim, mas eu poderia achar que o m direto, m não é lá o inverso de 30 graus, tangente de 30, o m na verdade o m é tangente de 30. Não, exatamente, eu tenho que pensar que era decrescente e tal. Mesmo assim, daria para pensar em alguma coisa desse tipo. Tá? Mas m é sempre a diferença entre as ordenadas, né, sobre as abscissas. Certo? Ok? Se fosse uma reta crescente, seria aqui mais direto. Tá certo? Ok? Então, um bom exercício, né, para cair em prova, Enem. Bom, então, aquele abraço.